Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje nós vamos falar o programa inteiro com uma pessoa que eu admiro muito e que delícia poder trazê-la aqui, porque ela tem uns horários muito complicados, então a gente vai fazer um especial hoje com a Ana Detter, psicóloga, que fará amanhã uma imersão a tarde toda. Começa às 3 horas da tarde, vai até às 6 da tarde, lá na Casa Tudo de Bom, e a gente vai falar sobre autoconhecimento. Será esse o tema amanhã e será esse tema que nós vamos falar hoje, para vocês entenderem um pouquinho do que ela vai fazer com a gente amanhã. Obrigada primeiro por você conseguir esticar sua agenda lá, arriscar sua agenda e vir para cá, porque no meio da tarde eu sei que é complicado. Exato, mas foi um prazer, Renata. Ainda mais com o que a gente vai fazer amanhã, né? E aí, há muito tempo eu queria levar a Aninha lá para casa, e aí agora é assim, leva lá para casa. Leva lá para casa. E as pessoas estão falando muito, as pessoas falam muito de autoconhecimento, dessa busca do autoconhecimento. Então, e parece, quando a gente fala disso, que é falar mais do mesmo. Só que as pessoas falam, mas efetivamente elas fazem esse mergulho dentro de si e conseguem desvelar o que elas precisam? Como que você vê isso no seu consultório, nos seus treinamentos, nas suas palavras, nesses encontros que você tem com as pessoas? Eu vejo assim, Renata, existe uma predisposição, isso é muito bom, como você falou, né? Sim. Primeiro, deixa eu falar, muito prazer em estar aqui, fazer uma tarde bem gostosa com vocês. Esse tema, autoconhecimento, vem sendo divulgado demais. Sim. E você sabe que cai nesse lugar comum mesmo, né? Então, se conhecer é olhar para dentro. Quem você conhece que numa discussão, ao invés de, no primeiro momento, aquele momento de impulso, ao invés de se defender e falar, não, peraí, eu estou certa, a minha razão é essa e acabou, vai observar e vai falar, nossa, será que eu estou? Deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Realmente, o que ela falou tem lógica. Quem faz isso tem este eu observador. Sim. Já. Para chegar nesse eu observador, já existe um trabalho de autoconhecimento. Porque aí você já não vai ser tão impulsivo e já se defender, e muitas vezes de algo que não é necessário, porque talvez ninguém esteja te atacando. Mas é importante que você observe. Na maioria das vezes a gente se defende de algo que não é necessário. Ponto. Agora, o outro lado do autoconhecimento, que é esse mergulho que a gente vai fazer amanhã. E que traz assim, sabe quando a gente mergulha, você está subindo uma montanha-russa, né? Vai indo, você sabe que vai descer. Já começa a dar aquele frio na barriga quando você está ali em cima. Quando você desce, uau! É mais ou menos assim, porque quando você vai ao encontro de você mesma, você sabe que você vai encontrar sombra e luz. Todos nós somos feitos disso, né? O inferno não está lá embaixo ou em algum lugar que se imagina. Está dentro. Então, já está pressuposto que, ao entrar em contato com você mesma, você vai encontrar a sua sombrinha lá. Aquelas coisas que geralmente a gente não quer ver na gente, mas que, inevitavelmente, a gente vê no outro. Porque tudo que a gente não admite, não quer reconhecer, a gente acaba vendo no outro, porque são conteúdos que invadem. Ou seja, não tem tapete para pôr em cima. A gente pode não querer fazer esse trabalho conscientemente, acaba esperando algum transtorno, algo muito forte na vida acontecer para ir buscar esse trabalho aí de evolução pessoal, no limitão mesmo, na emergência. Funciona? Claro que funciona, mas dá muito mais trabalho, né? E é justamente deste trabalho que a maioria de nós foge. Agora, quando a gente fala em sombra, desse lado escuro que as pessoas, que a gente não quer ver, do que vocês estão falando desse lado? Qual é o lado? Porque quando a gente fala...
pode falar de sombra, são meus defeitos, que as pessoas, eu adoro quando as pessoas falam, meu defeito é ser perfeccionista, né? E nem acha que é um defeito. Meu defeito é ser... Mas, na verdade, isso é um defeito. Sim, se você meu defeito é ser, né, quando a gente olha meu defeito, não sei, são defeitos que não sejam defeitos, mas que são muito superficiais, porque se você está falando numa boa, é porque ele não é o teu sombra, né? Porque se você está falando assim numa boa. O que seria esse lado sombra do ser humano? Então vamos falar de arquétipos. Sim, arquétipos é uma teoria do Carl Gustav Jung, 1800 e tanto. Os arquétipos são símbolos do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Por exemplo, um exemplo de arquétipo, o arquétipo do herói. Todo mundo tem dentro de si esse símbolo. Você sabe o que é para Renata ser uma heroína? Mulher Maravilha? Eu detesto esses arquétipos quando colocam na gente. São assim. estereótipos, Mulher Maravilha, né? aquela Os estereótipos essa coisa guerreira. Isso é um estereótipo da coisa guerreira, mas o arquétipo é o arquétipo do herói. Para cada um, para cada personalidade, vai ter um ali que você se identifica com aquilo. O arquétipo da bruxa, da mãe vingativa, da mãe que faz uma alquimia, que mexe o caldeirão, que é super intuitiva. E que antigamente eram queimadas, porque elas tinham muita intuição. E falavam de coisas que não tinham lógica, mas daqui a pouco vinham acontecendo. É intuição, todo mundo tem intuição. É um arquétipo também. Como é que funciona esse arquétipo dentro da gente? Por exemplo, você fala assim, ser mãe é padecer no paraíso. Olha que interessante, né? Padecer e paraíso. Será que no paraíso a gente padece? Não, paraíso é paraíso, mas... Não é por acaso que a gente fala assim, popularmente, a sabedoria popular. É padecer, porque requer um trabalho gigantesco. E aí é onde entra esse arquétipo, que pode acontecer muitas vezes de um jeito que você nem suporta conceber a ideia de que você tem aquilo. Que é assim, por exemplo, tá na hora de dar de mamar. E aí as mães assim, puta, sabem disso direito. Você vai para um compromisso, mas você vai dar de mamar primeiro, tal. Daqui a pouco vai fazer arrotar bufe. E aí, ao invés de você falar, nossa, meu filho, que lindo, arrotou, que graça. Você fala, puta que pariu, vamos lá, segura ele aqui um pouquinho, deixa eu trocar de roupa e tal. Eu tô falando uma coisa muito amena, muito leve, tudo bem. Mas tem os graus, né? Como é que atinge esse arquétipo em você? Tem mães que falam, não vou amamentar porque isso deixa o peito caído. Tô afim. Mesmo porque você está falando isso para mim soa leve. Leve. Né? Sim. Mas para outras pessoas que estão ouvindo, falam, nossa, não posso nem lembrar desse momento. Isso. Né? Ou às vezes fala assim, não, eu deixei de amamentar porque eu não tinha tempo. Eu não tinha leite, meu leite empedrou, meu leite isso, aquilo. A natureza é sábia. Então, quando a gente fala do outro arquétipo, da sombra, a gente está falando justamente dessas coisas que a gente não gosta de olhar, que são nossas vulnerabilidades. Onde você fica vulnerável, por exemplo? Vamos dizer que a Renata fosse uma pessoa tímida. Mas eu sou. Só não sou com quem eu conheço. Mas no falar em público. Também sou. Aqui eu falo tudo pequeno. Hoje você mestre cerimônia lá no Smart Center, né? Que faz 20 anos, parabéns. Que legal. Smart Center, você mestre cerimônia. Já fico aqui, já estava ali estudando, já fico... não é a mesma coisa. Legal, mas isso é algo que vai acontecer sempre, isso não é timidez. Sim. Isso é algo que tem atrás dos bastidores. Todo mundo que passa por isso, você vai dar uma palestra, você vai fazer uma apresentação, você vai dar uma aula, até fazer um atendimento psicológico, no meu caso, ou fazer uma palestra para 500 pessoas, é a mesma coisa. Você vai entrar. Expectativa, tem gente olhando para você, tem expectativas em cima de você. Por exemplo... Você tem na sua sombra este arquétipo de não quero que esperem nada de mim. Então eu não vou me expor. Geralmente eu serei uma pessoa calada, observadora, mas calada, eu não me exponho, eu não falo minha opinião. Para não ser julgada. Para não ser julgada. Para não ser criticada. Porque aí na minha sombra tem ali um complexo de rejeição. Porque todo mundo tem que gostar de mim. Se eu falo alguma coisa e alguém não gosta, como que eu faço?
Tem um complexo de rejeição aí. Por exemplo, um complexo de superioridade. Pessoas que... Ai, olha, todo mundo tá aqui para me servir. Ah, gente, que maravilha, né? Como eu sou linda, como eu sou bela, cheirosa, gostosa. Até aí, eu me encontrar bem, bonita, gostosa e cheirosa, que isso é muito legal e importante, faz parte da autoestima, tudo bem. Agora, eu achar que eu sou tudo isso, mas que os outros não têm condição nem de chegar aos meus pés, aí tem um complexo de superioridade, porque é uma fantasia. O complexo da inferioridade é a mesma coisa. Somos todos ignorantes, cada um numa coisa e cada um num tempo. Não existe alguém melhor do que o outro. Em algumas coisas pode ser. Talentos, com certeza o Mozart foi muito melhor músico do que a gente sonha em ser um dia. E de que muitos músicos sonham em ser um dia. Mas o arquétipo vem da sombra, vem como uma sombra. Sabe quando a gente fala assim, a pessoa tem medo até da própria sombra? Do que está ali que eu não estou vendo? Então, a sombra, quando você fala sombra, não porque quando a gente ouve sombra, pensa na falta de luz, né? Então, num estado sombrio, no limbo. Exatamente isso. Né? Falta de luz, falta de lucidez, falta de trazer esse conteúdo à consciência, trazer luz para isso. É exatamente E transformar esse arquétipo também, porque isso ele está te aflitando. Mas isso não quer dizer que é um arquétipo ruim, se souber ser trabalhado, né? Todos os arquétipos são importantes para nós, né? Importantes. São eles que formam a nossa personalidade. Exatamente. Até o exemplo que você deu da mãe, quando amamenta e o filho suja a roupa, ou incomoda, porque ou dói, ou ela não tem tempo e tal. Esse arquétipo, esse lado sombra dela pode ser interpretado até como uma culpa, né? Porque a mãe é cheia de culpa. Com certeza. Né? Mães somos cheias de culpa, assim, de não ter feito isso e aquilo e tal. E quando ela não trabalha isso, o que ela faz com essa culpa? Vamos dar presentinhos. Ah, sim. Presentes. Eu não olho que existe uma culpa iluminar a sombra de uma forma falsa mesmo, né? Exatamente. Não vai iluminar nada, vai tentar compensar. Não é a luz natural, é o holofote que ela compra. Isso, exatamente. E quando isso vira... essa sombra está acompanhada de culpa, ela fala dessa maneira, né? Ai, não tenho tempo, isso, mas aquilo dentro dela deve dar um chicote lá dentro. Olha Exatamente. só como que você vê você por conta tinha das que fazer, reações. você tem que amamentar, você não pode sofrer, você não pode sentir dor, né? Exatamente. A sua consciência. Que mãe é essa? Que absurdo. Então você não ama seu filho. Você mesmo, nem o outro. Não, você com você mesmo. Você mesmo. E por existir essa autocrítica tão absurda, olha lá o perfeccionismo. Quem acha que perfeccionismo é uma coisa bonitinha para se falar sobre si mesmo, sobre os defeitos, ele é péssimo. O perfeccionismo não é nada legal. Porque traz uma culpa muito grande também quando erra. A gente não é muito treinado, né, Renata, para errar. A gente diz que errar é humano, tá? Mas quem é que aponta o seu próprio erro antes que os outros o vejam? Isso demonstra uma boa relação com a sombra. E o certo e errado, né? Aliás, desculpa, com a sombra não, com algo que estava lá na sombra e que agora veio para a luz, já está consciente. Eu estava conversando com uma amiga ontem e a gente estava falando, porque ela errou, assim. Não existe certo e errado, né? Lógico, existem leis e regras, aí está explícito. Mas quando envolve sentimento, não tem certo e errado, porque se eu senti, eu senti. Exatamente. Vamos imaginar as duas meninas conversando. Eu, em aula, eu falo esse exemplo que é muito comum. Meu namorado me traiu. Nunca mais eu olho para a cara dele. Que é um absurdo. Aí a menina fala, que bom, amiga, não olha mesmo. Não faça mais isso. E aí, no dia seguinte, o dedinho dela não aguenta, ela vai lá e liga e ela perdoa. Como vai entender uma coisa dessa? É o sentimento. Realmente, não tem lógica, mas aí a gente tem que fazer algo que vai ter lá amanhã, que é analisar o teu pensar, o teu sentir e o teu querer. Às vezes, eles estão assim, ó, incongruentes, que chama. É um termo de Carl Rogers, esse teórico é muito legal. Se você está incongruente, você pensa uma coisa, você sente outra e você faz outra.
você não vai estar íntegra, feliz, não tem como. Outro dia eu li as pessoas buscam uma interpretação de felicidade, né? Cada hora sai alguma coisa assim. E uma das pesquisas que eu li, porque a gente brinca que a gente lê as pesquisas todas de Harvard, né? Porque é mais importante. Então eu vi lá. Não, então saiu uma pesquisa que a definição de felicidade é justamente essa congruência. Isso. Do pensar, do sentir, do querer, né? E da ação que você faz, né? De você diante disso. Você a ação, o que você faz, atitudes que você toma, como você movimenta a sua vida. Eu acho que isso é a tônica da imersão de amanhã, exatamente, né? Como você toma as rédeas da sua vida, quais as ações e atitudes que você toma, se elas são coerentes com esse pensar, sentir e o querer. Né? Quando há essa congruência, né? Quando eles se comunicam e estão alinhados, a pessoa é feliz. Exatamente. Ela se é sente muito mais plena. Simples. A felicidade não é ter isso, ter aquilo, conquistar isso, passar no concurso Renata, tal. Não precisa mais se perguntar, eu vou falar tal coisa. Ai, meu Deus, será que isso é verdade? É verdade. Porque você está sendo alinhado com essas, né? Com esses três pontos. É exato, verdade, são né? os 3 pilares que você precisa questionar. Se você diz assim para mim, ai, Ana, eu estou me sentindo muito preocupada. Eu falo, não, você não está se sentindo assim. Como? Não tem como questionar. Quem sabe é ela, é a pessoa, não exatamente. tem como. Ah, eu estou triste, eu estou muito triste. Caramba! Sim. Né? Sim. E quando alguém chega chorando? Vamos lembrar também das mamães. Não fica assim. Não tem motivo para você chorar. Não tem motivo para você chorar. Aí a mãe começa assim, né? De pequenininho. Ah, você quer chorar? Então eu vou te dar um motivo para chorar de verdade. Tal! Porra. A gente faz isso. Motivo para chorar. Lógica para chorar? Tem. Às vezes não tem. E esse incômodo que a gente tem, às vezes você fala... Ai, meu Deus, não sei, é uma coisa, uma angústia, uma coisa. Mas o que está acontecendo? Nada. Pela lógica, nada. Mas é algo que muitas vezes o seu inconsciente percebeu e captou e que vai aparecer aonde? Nos sonhos. Os nossos sonhos são... Essa mulher fala de sonho, a gente vai falar hoje ainda disso. Reveladores. Porque no sonho... Os sonhos, eles são símbolos, né? Às vezes a gente sonha aquelas coisas que você fala, meu Deus, da onde que veio isso? Vai lá no caderninho de sonho, não façam isso, Não façam isso, gente. Porque, olha, se eu sonho... com um microfone, para mim o microfone é uma coisa. Se a Renata sonha com o microfone... É dinheiro. É outra coisa, então, tá vendo? Não tem como a gente interpretar um sonho sem o sonhador. Porque os símbolos que aparecem no sonho, os arquétipos, inclusive, né? São do sonhador. Naquele momento. O sonho é sempre atual, mesmo que fale da sua infância. Ele está falando de algo que lá atrás está atuando hoje. Agora. Sempre. Então esse choro que a pessoa que é isso, vocês devem ter passado já muitas vezes, né? Você chega chorando, triste com alguma coisa, e vem uma amiga e fala, mas você não tem motivo para chorar. Olha a sua vida, olha com o que você tem. Dá uns cabong. Não tem nada a ver. Dá vontade de dar uns cabongos. Uma vez eu ouvi no consultório, a pessoa chegou e falou assim, eu odeio frases otimistas. Ainda mais nessa hora, eu não quero saber. Tá bom, vai passar, eu sei, mas agora tá doendo. Não é consciente. Porque quando você faz a pessoa... Isso eu tô falando, mas eu faço isso com as amigas também. Outro dia chegou uma amiga chorando. Ô, Marcelinho. Ah, bom. Que bom que... chegou uma amiga chorando... E aí eu fiz isso. Quando eu vi, eu estava lá falando, menina, mas você é linda, você é isso. Eu falei, como eu sou chata. É horrível você ouvir isso. Vê? A gente faz isso desde criança. Isso. Não façam isso com as crianças. Deixa as crianças chorarem. Porque isso é uma expressão. E quando criança chora, né? E às vezes eu vejo um adulto falando, mas você não tem motivo para chorar. Como não tem motivo? Como você sabe? E muitas vezes... Quebrou um brinquedo para a realidade dela, dentro da realidade dela, aquilo é muito sério. E muitas vezes ela não sabe dizer por quê. E aí você fica perguntando, mas o que aconteceu? Não sei, deixa. Uma hora isso vem. E muitas vezes a gente não sabe mesmo. Então,
a gente vai se camuflando por conta da falta de autoconhecimento até nesses sentimentos, né? Então, eu tô chorando, eu tô triste, eu busco um motivo para aquilo, porque precisa ter um motivo. Né? Senão eu tô pirando. Por que eu tô chorando? Senão eu tô entrando numa depressão, que hoje também a gente tem que tomar muito cuidado, porque todo mundo faz esse diagnóstico, né, com as pessoas. Sim. Então, tudo é depressão, né? As pessoas não podem mais ficar tristes, né? Outro dia ficamos tristes. Eu fiz um vídeo sobre o luto, você viu? Os vídeos da Ana são maravilhosos, procurem no Instagram, YouTube, depois eu vou ver. No Instagram tem os esquetezinhos. O luto, ele é muito importante. E você não pode pular. O luto é a própria sombra. Sim, é preto, é escuro, é frio, é sem luz. E é verdade. E faz parte da nossa vida. Aliás, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ficar aqui. Cada um vai num tempo e a gente também não sabe quanto. Mas a gente lida com a... Claro que a gente nunca vai estar preparado para a morte. Lógico que não. Não, e é difícil, né? Ontem essa amiga que eu estava conversando, o pai dela tá muito mal. E eu olhava para ela e falava, seu pai vai morrer. É horrível para eu falar também, né? Sim. Mas como que a gente... como é que você vai lidar com isso? Não tem que começar a lidar. Sim. Porque é isso que vai acontecer. E é a ordem natural das coisas. Exatamente. Quando é o contrário, é muito mais difícil, né? Como você vai... Eu trabalhei muitos anos no hospital lá, também fazendo a psicologia clínica. Na hora que as pessoas estão fazendo a passagem, o que elas querem? Elas não querem o emprego dos sonhos, elas não querem aquele puta carro, elas não querem aquele dinheiro que o cara ficou devendo, elas não querem nada disso, elas querem dar um abraço, elas querem chorar e dizer para quem elas amam coisas que elas deixaram de dizer. Então essas coisas são as importantes, essas são as mais importantes. E aí, quando alguém fala para você não chora, não vive isso, é como se fosse falar assim, para de sentir um pouquinho, tá? Desliga esse botãozinho, né? Aí. É um clique, é uma máquina. Como você fala isso para um adolescente? Que sente tudo muito, aborrecente. Cacete. Que você trabalhou muito tempo também com eles, muito, né, Ana? Muito, objetivo. Sabe? Com e é grandioso. Que trabalham com os alunos. E o problema, se é problema, se não é problema, que isso aí não é problema nosso, é da pessoa que está vivendo, o sentir dele, o sentimento dele é grandioso. É muito Lógico grandioso. Que é grandioso. É um momento de descoberta total. Tudo é grande, as perdas são muito grandes. Um amigo não falar oi é muito sério para um adolescente. E o adulto fala o quê? Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria chorando por essa besteira. Mentira, porque isso não é estar no lugar do outro, isso não é empatia. Isso é você estar no seu lugar e daqui de cima eu estou julgando e falando, ah, que besteira. Não, estar no lugar do outro é muito importante. Aliás, é só assim que a gente consegue fazer essa empatia verdadeira, né, Renata? Estar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, você vai entender o que o outro faz, como ele pensa... E não vai julgar. Aliás, vai julgar menos, né? Não julgar, a gente ainda não está preparado para isso. É um policiamento constante, né? O não julgamento, né? Isso que a gente chama de educação continuada. Nossa, é constante. Por que, se você já passou por isso, né? No sentido dos seus atendimentos, hoje a gente vê e pesquisas relatam o crescimento absurdo do suicídio entre adolescentes. Sim. Muito, muito grande. Por quê, Aninha? Por conta dessa desvalorização do sentir que existe dos adultos para os adolescentes e também por conta da era tecnológica. Por quê? Porque as relações virtuais, elas são frias, não tem calor. Eu não estou sentindo você. Então eu posso escrever que está tudo bem e você não vai são ver nos meus mentirosas, olhos. Né? Elas claro. São superficiais, Exatamente. Totalmente superficiais. Exatamente. Facebook, Instagram, as redes sociais, elas servem para mostrar o bonitinho. É isso mesmo. Para compartilhar coisas importantes. Sim, álbum de família, álbum de recordação. Você não põe a coisa feia ali dentro. Exatamente. Você põe só as coisas bonitinhas. Exatamente. A mesma coisa as redes sociais, adorei, não é? Isso. O álbum você vai lá, você não põe a hora da briga, a hora do choro, enfiar, essa hora aqui, ó, eu estava quebrando pau. Os jovens, eles não têm um canal para eles poderem dizer sobre os medos, sobre os pânicos, sobre essas coisas que os adultos dizem que são besteiras. Eles acham que são besteiras mesmo. E guardam. O que acontece com esses sentimentos? Eles são camuflados,
porque nas redes é só o bonitinho, ou então, existem nas redes sociais também os grupos de suicidas. Gente, isso é muito perigoso, Sim, né? mas tem um lado importante. E um grupo que ensina, inclusive, né? E que avisa antes. Isso, exatamente. Por que acontece esse, vamos dizer assim, um anexo emocional? Teve que acontecer aquilo. Por quê? Porque não há essa escuta. E lá eles podem falar, mas não tem uma orientação. Não tem como sair disso, é só alimentar isso. Mas, às vezes, acontece de conseguir prolongar o tempo de vida, infelizmente. Mas o que precisa acontecer? Eles precisam começar a sair dos aparelhos e falar pessoalmente, interagir. A interação para os jovens de hoje está muito difícil. Eles não conseguem falar o que eles sentem. E, muitas vezes, eles não reconhecem os próprios sentimentos. Eu estou sentindo uma coisa. O quê? Ah, não sei, uma coisa. Hoje de manhã, eu vi no jornal, eu só consigo assistir o jornal de manhã cedinho e lá na madrugada, sobre as pessoas que não conseguem ficar sem o celular. Sim. Né? E principalmente os adolescentes. Vício. A dependência já, né? Absurda disso. E que muitos deles, de acordo com pesquisas que foram realizadas também, muitos deles têm depressão, compulsão por sexo e bebidas, né? E drogas também, mas o álcool muito presente na vida desses adolescentes. São os escapes, né? Sim. As fugas, o sexo, as drogas. E hoje você tem tudo num clique. Inclusive impotência para jovens, que é uma coisa nova, não existia antes. Por que acontece a impotência? Porque os vídeos, os sites pornográficos da vida, só num clique, o camarada e a camarada, né, todo mundo, já vai no êxtase. E as relações sexuais não são assim. E ninguém quer mais a preliminar, quer ir lá no êxtase para gozar e pronto. Pronto, às vezes dorme e acabou. Na vida real, o sexo não vai ser daquele jeito. Acaba que mentalmente existe o dispositivo que a gente vai criando, né? Que aquilo lá não é interessante. Cadê o que você só clica? São os modelos que você foi criando, né? Até entre casais há essa insatisfação, né, da mulher, muitas vezes, porque o homem aprende dessa maneira. Exatamente. E não é dessa maneira que é o prazeroso e gostoso. Então, o frustra, porque ele quer chegar nesse final, né? Então ele esquece o começo. Outra coisa, né, Renata? Eles perdem tudo, todo. O casal o melhor de tudo. O melhor de tudo. E a mulher não quer esse finalmente já de cara. Não. Então acaba que acha que um não dá prazer para outro. Ele, porque está esperando aquilo, e ela está esperando. Então, mas isso já vem de muito tempo, né? A gente está falando. Sim. Mas isso já vem de muito tempo, de não sentir, não experimentar o toque, o olho no olho, a conversa antes. Já existia há muito né? tempo. Agora, com as telas. Mas potencializou. Com as telas, você está na frieza o tempo todo. O tempo todo. As relações são frias. É o tempo inteiro na superficialidade, né? Na superfície. Muito, muito. Mas olha o outro lado, o contraponto disso. No meu consultório, eu nunca vi tantos homens e jovens buscando trabalho de autoconhecimento. Mas não, assim, nas emergências sempre aconteceu. Numa depressão mesmo, na síndrome do pânico. Tensão pré-vestibular. Pré-vestibular, sequências de términos de relacionamentos, essas coisas. Lutos. Agora estão vindo para o autoconhecimento. Que isso é o mais legal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho jovens no meu consultório que não vem a hora de chegar o dia da sessão. Porque é clareza mental, né? Eles começam a ver que elaborar as coisas antes faz com que você tenha autoconfiança. E quando você tem autoconfiança, você vai. E você é tranquilo. Ó, eles estão lá quase estourando o vidro do switcher. Que eu tenho que intervalo, que a gente está gostando de conversar aqui, entendeu? Vou para o intervalo e na volta a gente continua conversando sobre a importância de se autoconhecer. E também quero falar de sonhos. Sim, quero falar de sonhos. Falar de sonhos. Que a gente se autoconhece muito pelos sonhos também. E vice-versa.
Voltamos. Estamos contando sonhos aqui. Não pode ir pro ar. Não pode, esse não. Hoje eu estou com Ana Detter, psicóloga, aqui no nosso estúdio. E eu convidei a Ana entre vários motivos, porque eu queria muito a Ana já aqui. Amanhã ela vai dar uma imersão lá na Casa Tudo de Bom. Então, já essa é a deixa. Quando eu falo Casa Tudo de Bom, para quê? Para aparecer o endereço, o telefone, o Instagram, tudo da casa. Soares de Camargo, 38. E vai ser das 3 às 6 da tarde. Uma imersão de autoconhecimento. E quem assistiu o primeiro bloco entendeu que é muito mais do que a gente imagina o se autoconhecer. Nesse bloco, inclusive, a gente vai falar de sonhos. Você vai falar de sonhos lá, não vai ter jeito, né? Sim, com certeza. Amanhã lá. E a Ana vai ficar essa tarde com a gente para você sair de lá transformada mesmo, para você ter as rédeas da sua vida. Peraí, qual é a vida que eu quero viver? Quem é que eu quero ser? Pelo menos com esta reflexão você vai sair de lá. Porque você vai ver um mapa do que está acontecendo ali com você. E vai ser um exercício, né? Isso. Um exercício para você. Não é que vai ser uma mágica, você vai sair de lá já. Pronto. Não, mas você vai ter. Ela vai te dar umas ferramentas. E você vai usá-las todos os dias. E é assim. Isso, né? É uma ferramenta. E é um exercício, né? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento é um processo. E que existem várias ferramentas para você chegar a ele. Uhum. E eu conheço algumas delas, trabalho com isso há mais de 25 anos. Uhum. Então eu vou te falar mais uma coisinha que vai acontecer amanhã. O quê? Para a gente falar de sonho, a gente vai enxergar a camada que o sonho fala, que é a camada do inconsciente. Tá. Eu vou aplicar um teste amanhã, um teste psicológico. É muito legal. É o teste das funções psíquicas. Chama QATI. Os psicólogos conhecem bastante esse teste. É um teste, inclusive, de seleção de pessoal. O QATI, ele mostra pra gente, cientificamente, pela lógica, que é legal para quem é pensamento, as 4 funções psíquicas que a gente tem. Esse teste é baseado na teoria do Jung também, dos tipos psicológicos. Então, se você for procurar na internet, procura teoria dos tipos psicológicos de Jung. Esse teste vai mostrar, entre as 4 funções psíquicas, que são pensamento, sentimento. Pensamento e sentimento são 2 opostas, já dá para ver bem como é, né? E intuição e sensação, que são as outras 2 opostas. O teste vai mostrar em que nível que elas estão. Qual é a sua função superior? Automaticamente, qual que é a inferior? E as outras 2, que são as funções auxiliares. Quando a gente sabe disso, ainda tem outra coisa que esse teste mede. Introversão e extroversão. Quanto que está ali cada uma? Então, vamos imaginar que agora você sabe o que significa funções psíquicas e você sabe que você é extrovertido e você sabe que a pessoa que mora com você é introvertida. E aí você sempre chegou em casa falando, e aí, me conta, como foi seu dia? E a pessoa fala, foi ótimo. Tá, mas me conta. Então, já contei. Que o dia foi ótimo. Para quem é introvertido, já tá bom aí. Já tá ótimo. E ainda mais para quem é intuitivo. Porque o intuitivo, ele capta o geral muito rápido. Então, para o intuitivo, o introvertido, dizer que a coisa foi boa, ele está falando muita coisa. Mas para quem é extrovertido, ele não está falando nada. Que feedback alguma coisa? Está com algum problema? Né? Tá ruim hoje? Opa, desembucha. Só que, quando a gente quer imprimir o nosso ritmo ao outro, não dá certo, não tem como. Não tem como, vai virar atrito, vai virar briga, vai virar confronto. Não vai ter entendimento. Agora, se você já sabe que a pessoa é introvertida e você é extrovertida, você pode até perguntar, mas não fica insistindo. Dá o tempo da pessoa, porque o introvertido precisa mais de tempo e de espaço. E o extrovertido, ele sai falando que nem uma metralhadora. E aí fala, nossa, você não fala nada. Pô, claro que não. E o contrário também, né? Também. Porque pro intuitivo e introvertido ficar ouvindo o que é o extrovertido que não para de falar. Aí ele vai ouvir o extrovertido sensação. Chega. Porque o oposto da intuição, que capta todo o lado global, o que está por trás das coisas, é o todo. Quem é sensação capta os detalhes. Então, uma pessoa que é
função superior, sensação, conversando com uma pessoa que é função superior, intuição, é um Nossa, barato. sim. Porque quem é sensação precisa contar passo a passo. Porque senão ela perde o raciocínio. Quem é sensação precisa narrar tudo. Porque o sensação ele é bom no concreto, nos fatos, na organização, na ordem. Quem é sensação lá, sensação superior, não perde o fio da meada nunca. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele volta ali. Intuitivo. Começa a falar uma coisa, lembra de outra, lembra de outra, lembra de outra, não volta nunca mais. Para quem é sensação, fica assim. Mas para, que você está me deixando louco. Volta lá. E o intuitivo fala, meu, resume. Vamos. Edita, né? Edita, vamos esperar virar filme. Edita. Então, olha, pensa que delícia. Ela, com todas essas ferramentas e muito mais, lá amanhã, na Casa Tudo de Bom, das 3 às 6. Às 11, na verdade, todos os sábados, tem um evento diferente lá na casa para vocês curtirem aquela casa. Porque, assim, o que está acontecendo hoje aqui, entre Ana e eu, é justamente o que eu quero que aconteça sempre na casa. Né? Quando a gente montou a casa, foi para isso. Para que haja essas discussões, né? Para que as pessoas, realmente, que a gente aprenda a viver nesse mundo louco, rápido, instantâneo, superficial, consumista, de uma forma blindada, né? De você criar o seu mundo. Não é utopia você criar blindada, o seu mundo, não, né? Integrada. Quando a gente se blinda, a gente não faz contato. É verdade, né? Cria uma cúpula, né? Assim. Sim. E percorrer nesse mundo de uma forma saudável, né? E entender que a gente fica triste, que a gente adoece, né? Da alma, da cabecinha, mas tentar não entrar profundo nessa parte do sombra nosso, né? Conhecer, mas não ficar lá. Sim. Saber lidar. Quem não lida com isso, inclusive, vive na sombra. Sim. Sabe essas pessoas que não se envolvem com medo de sofrer? Elas vivem sofrendo. O tempo todo. Não vou me apegar, porque senão eu vou sofrer. Não. É sempre aqui com o pé atrás e na superfície. Não entra de cabeça. E nunca consegue sair das coisas também, porque não entra. Tá sempre pela Sempre metade. fica por ali, né? Sempre fica por ali. Então, a intenção da casa é essa, né? Com tudo que a gente tem lá. E todo final de semana teremos eventos o dia todo. Então, começa sempre às 11 da manhã e vai até umas 6 da tarde. Por que não vai até 6 da tarde? Porque depois tem restaurante, fica por ali, então a gente fica. Às 11h30 da manhã, amanhã, no sábado, às 11h30 da manhã, eu vou dar uma aula de dança, uma aula de dança solidária, quentinha. A gente quer, na verdade, é só levar um agasalho, que a gente vai doar para o Fundo Social de Solidariedade. Está muito frio, a gente precisa realmente ajudar. Se a gente às vezes fala, nossa, não tenho roupa de frio, né? E que cai porque de mora em Santos. Imagina quem realmente não tem, né? Então, eu vou dar essa aula de dança às 11h30 da manhã, só levar roupa, um agasalho, cobertor, meia, né? Roupa de frio. E a 1h, o Cacá Baskerville, músico, que a gente adora, já veio várias vezes aqui no programa. A 1h, o Cacá vai fazer o som dele, lá com almoço ao vivo, então com almoço ao ar livre, quem quiser almoçar, porque a gente tem o restaurante surreal da Renata Gaia, Rafinha, o restaurante surreal da Renata Gaia, que a gente coloca as mesas também lá no nosso espaço lá atrás. Além de ter o restaurante funcionando normalmente, ainda tem essas mesas a mais para ouvir o som do Cacá Baskerville ao ar livre, que amanhã vai estar aliás, diz que vai estar 30 graus, então vai estar uma delícia, né? Que legal. E lá a gente tem aquele deck de convívio que a gente adora ficar. Então, a 1h, o Cacá Baskerville, já para aquecer e a gente ficar por ali, vai chegando, vai ficando, porque 3 horas tem a imersão com a Ana Detter, e a inscrição vocês têm que ligar mesmo. Tem o telefone aí? Eu tenho o telefone aí? Porque a inscrição tem que ser, da Aninha tem que ligar para marcar, e custa R$ 162, tá? Esse bate-papo com ela, esse curso durante 3 horas, para você se autoconhecer, para você ficar
forte, né? No sentido afinada, né? E essa conexão que a gente falou da felicidade, né? A conexão do pensar, do sentir, do querer e das atitudes que você faz. Então, é para isso que essa imersão é legal o adolescente fazer, quem está passando por vestibular, os pais dele, e todo mundo, na verdade, né? Todos nós fazemos. Vocês não têm o telefone? Eu vou dar, ai, que coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, porque a pessoa não passou nem o telefone da casa, 997707711, mas tem aí sim. Eu sabia que tinha. 997707711. Liga nesse, é o WhatsApp, pode ligar ou passar um WhatsApp, falar que quer se inscrever para o curso da Ana Detter amanhã, e aí as meninas fazem, ou a Larissa ou a Isa atendem vocês, e aí já registram, tá? Também fala se quiser fazer minha aula de jazz, também eu vou misturar com musical, vai ser bem gostoso, assim, todo mundo dança na minha aula, todo mundo dança, no final tem uma coreografia que todo mundo consegue dançar, tá? Então é para dançar mesmo. A Casa Tudo de Bom é um spa da alma e do corpo, que fica aqui no Boqueirão, pertinho do Supercentro Boqueirão, na Soares de Camargo 38, e tem realmente no andar de baixo da casa, a gente encontra algumas lojas, que é para cuidar justamente desse nosso corpo externo, então tem cosméticos, tem uma ótica, tem uma sensual store, tem uma loja de decoração com itens para Feng Shui, para você levar harmonia para sua casa, tem estética, tem Andréa Brandão com a micropigmentação, tem a Casa da Dança, que é uma academia com body pump. Eu quis trazer o body pump de novo, porque para mim é um treinamento sensacional, que é a musculação em grupo. Então, é uma ginástica, um condicionamento físico. Então, também, tudo nesse número eles vão dar informação. Balé clássico, contemporâneo, tudo para adulto, crianças e adultos. Muay Thai, alongamento, pilates. Que legal. É muito, muito legal. E lá na parte de cima da casa, tudo para o autoconhecimento. Então, a sala de imersão é lá em cima também, então, onde a gente dá esses cursos periodicamente. Temos aula de yoga, e eu trouxe para casa várias linhas, porque às vezes a gente quer entrar numa aula, numa escola, só tem uma linha, na outra escola uma linha. Então, ali vocês conseguem percorrer para a aula que você se identifica. Então, tem Vinyasa, Hatha Yoga e Swasti Yoga. Uma sala de massagens maravilhosa que a gente tem. A gente trouxe a Shirodara, que é uma massagem indiana curativa, sensacional. Spa de maracujá do Vivedas, spa de casais, massagem do casal com duas profissionais. Então, é simultâneo, massagem de relaxante e energizante, além das massagens relaxantes normais e desportivas. A gente está vindo eu estou construindo uma outra sala, que a gente vai vir com toda a linha Ayurveda de massagens incríveis. Que mais que a gente... aí tem a Sirena Mello, né, que é a nossa terapeuta quântica, que tem radiestesia, que tem mesa radiônica, Teta Healing, barra de Axis, Reiki. Vai fazer o seu curso amanhã. Ai, que legal. Então, eu fiz legal. A mesa, maravilhosa. Você fez a mesa? Fiz. Nossa, eu quero muito saber. Todo mundo sai de lá que faz a mesa radiônica da Sirena, diz que é incrível. Eu quero muito fazer. O Ricardo, que foi o facilitador aí das comunicações. Porque é o Ricardo e a Sirena, né? Que estão à frente disso. Então, é muito legal. A Casa Tudo de Bom é para vocês, tá, gente? Para a gente viver melhor nesse mundo bom, mas muito louquinho, né? Então, a gente é um lugar de paz. E tem o restaurante Surreal, que abre das 9 da manhã, o bistrô, né? O café da Renata Gaia, das 9 da manhã até as 11 da noite, tá? Fala de sonhos. Fala. Como é que a gente vai conseguir realmente interpretar os sonhos? Como que a gente sabe, tem certeza, que eu sonhei, imaginei, isso deve ser isso, e é real. São os sonhos premonitórios. Eu vou ter que ter você de chaveiro? É assim, ó. Não precisa. Aliás, não é pra gente ficar dependente de terapeuta. Como é que eu vou saber? A gente tem alguns tipos de sonho. Esse sonho que você falou é o sonho premonitório. O sonho premonitório a gente só sabe que teve depois que teve. Porque o sonho premonitório ele tem uma característica muito interessante. Ele é ao pé da letra. É o único sonho que é assim.
Então, que pode você vai ser... saber contar. Exato. Aquele Você contar. vai saber exatamente a sequência, o que aconteceu, como foi. É aquele sonho que a gente pensa que é verdade? É. Que você não acorda... É só, não. A gente sonha... E às vezes a gente sonha, por exemplo, né? Você tá com o teu marido do lado, você sonha que ele te traiu. Você vai acordar com ódio. Isso não é um sonho premonitório, tá? Fica calma. E sonhos premonitórios, eles não são muito corriqueiros, são raros. Geralmente quem tem sempre. E até já sabe que tem. E os outros sonhos são mais comuns. Por exemplo, este tipo de sonho. Vamos colocar um sonho compensatório. Sonho compensatório, ele vem compensar algo que você conscientemente não viu ou não sacou, e inconscientemente ele vem e regula aquilo. Por exemplo, você está com uma ideia muito fixa em alguma coisa, uma ideia arraigada, você não quer tirar o pé do chão de jeito nenhum. Você pode sonhar que está voando. Então, o teu psiquismo regula aquilo. O sonho compensatório, ele compensa, como diz a palavra. E aí você pode sonhar, por exemplo, você encontrou com uma amiga acordada, né, na vida acordada, e você conversou com ela e tal, e você sacou assim de leve que algo não ia bem. Mas no discurso, no diálogo de vocês duas, estava tudo ótimo, ela só falou coisas ótimas. E você esqueceu aquilo. Para você, ela está ótima. No sonho, pode ser que você sonhe que ela está chorando, que ela está muito mal, que você realmente viu o que estava por trás. Então, ela te relata uma coisa, mas você capta no sentir. Isso. E aí ele vem e mostra no sonho. E isso com qualquer pessoa, ou você, porque as pessoas têm uma ilusão de que sonha com a outra e já tem alguma coisa forte, uma ligação. Sim, você pode sonhar com qualquer pessoa. Exatamente. É. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, dentro de um sonho, você é tudo. Você é o protagonista, você é o coadjuvante, você é o contra-regra, você é o câmera, você é a plateia, você é o diretor. Então, você é tudo. São partes suas. Normalmente, a gente sonha assim. Partes nossas se manifestando através dos sonhos naquela peripécia. Porque o sonho sempre tem uma peripécia, né? Quando a gente lembra bem. Então, por exemplo, eu sonhei que aquele meu chefe, que eu adoro, morreu. E aí, eu acordo você acha que é premonitório. mal. Exatamente. Meu Deus do céu, liga pra ele. Você tá bem? Sonhei contigo. Calma. Se você não costuma ter sonhos premonitórios, o normal é você estar sonhando com uma parte sua. Então, vamos imaginar o seguinte. Como é que é o jeitão desta pessoa? Como é que é a personalidade desse seu chefe? Ele é uma pessoa introvertida, ele é uma pessoa crítica, é uma pessoa meio negativa, é uma pessoa... Bom, eu descrevi mais ou menos as coisas mais fortes que eu vejo na característica dele. São esses lados meus que vão morrer, ou que estão morrendo. Por isso que eu sonho que ele está morrendo. Então, as características mais fortes que você vê, exato, que estão morrendo, que estão acontecendo no sonho, e que não e que não vai morrer para ele, vai morrer para você. Para você. É tudo teu. Tá. O sonho normalmente é tudo teu. Aí você sonha assim com a amiga, né? Ai, sonhei que você... Pô, me sacaneou. É uma parte sua que está falando. É uma parte sua que está representada nessa amiga. E quando você sonha com gente que já morreu? Mesma coisa. Aí tem um sonho muito interessante. Existem sonhos que são visitas. Mas aí a gente precisa ver exatamente como realmente é. Quais as características e tal. Então existem sonhos espirituais, sim. Mas, normalmente, a gente vai analisar dessa forma que eu te falei. Então, eu sonhei com aquela pessoa que morreu. O que aquela pessoa significava para mim? Era uma pessoa que me ajudava, que tinha muitos conselhos bons para dar. Então, o que eu estou sonhando? Que este meu lado, mais consciente, mais ponderado, está aqui me visitando. Quer dizer, eu estou... disponível para esse lado. Aproveitar este lado, exatamente. Por isso que a gente interpreta. O que o inconsciente está lendo, o que ele está querendo me dizer.
Tem um outro tipo de sonho, sonho recorrente, aqueles sonhos repetidos, né? Então, o inconsciente está te mandando uma mensagem que até hoje você não entendeu. E aí o sonho volta, volta e volta incessantemente. Podem ser sonhos que tenham alguma característica de perseguição, por exemplo, os sonhos persecutórios. Pode ser um sonho que você esteja caindo, um sonho que você não consegue telefonar. Você quer falar e não consegue. Geralmente são os sonhos recorrentes. Outro tipo de sonho, o pesadelo. Pesadelo é emergência. Porque o pesadelo você não esquece. Geralmente a gente esquece, né? Então é um aviso mesmo. É um aviso. Tá. Você vai acordar com ele. Geralmente o pesadelo vai te acordar. Sim. Então é algo muito urgente que está sendo visto ali pelo teu inconsciente que você precisa se dar conta. Então observa. E que aí, essa emergência e que está te avisando, não necessariamente é porque vai acontecer aquilo. Não. Tá avisando para você se autoconhecer, mexer lá dentro, que você tem que Conteúdos mexer. inconscientes estão sendo manifestados dentro de você e você precisa olhar para isso. Tem um sonho muito interessante. Há muitos anos atrás, uma pessoa ela estava dentro de uma igreja, desde que nasceu. E aí, ela sonhou, ela foi procurar terapia porque ela já não se identificava mais com as doutrinas daquela igreja. E ela queria ver quem ela era, porque em algumas religiões existe uma morte do eu. E o eu é a nossa parte mais importante. Eu penso o seguinte, Deus já nos deu tudo. Nós temos um complexo aqui maravilhoso, sensacional, que você, cuidando bem, funciona plenamente. A nossa máquina. A nossa máquina. Né? Põe um combustível errado numa máquina. Não tem jeito. Não tem Coloca jeito. alguma coisa errada. Exatamente. Falha. Pensa muita Não cuida na besteira. máquina, né? Exatamente. Então, quando você vai sonhar um pesadelo, você precisa tomar conta dessa urgência que está acontecendo. E aí pensa assim, qual é o conteúdo? Tem personagem? Que lado é esse que está falando comigo? O Jung fala uma coisa... então, peraí, deixa eu falar do sonho. Essa pessoa trouxe um sonho dizendo... E era o seguinte, a igreja era uma ilha. A igreja era uma ilha. Fora da ilha era a vida normal. Mas se essa pessoa, lá no sonho, saísse daquela ilha, ela não poderia voltar mais. E toda a identidade que ela reconhecia como sendo ela, estava lá. Esse foi o primeiro sonho da terapia. Aí ela começou a fazer e falou, não, eu preciso entender isso. Olha só, né, que simbólico isso. Você sonhar que você está preso numa ilha. Clausura, né? Clausura. Apesar de ser uma ilha, não é um quarto. E às vezes você está enclausurado com os seus pensamentos, com as suas crenças limitantes, né? Muito. E é isso que te adoece, Muito. não é no outro. Uma coisa legal que ela vai tratar amanhã, a gente está acabando o programa, é a pessoa, eu achei muito legal isso que você escreveu, a pessoa está na sombra e ela fica buscando no outro essa luz, a saúde, né, a salvação, tudo no outro ou em fatores externos, e está tudo dentro de nós. Então, amanhã, das 3 da tarde às 6 da tarde, com essa pessoa maravilhosa, vocês podem ter essa oportunidade de ter. Então, é só entrar em contato com a Casa Tudo de Bom. Temos também o Instagram, @casa.tudodebom. E aí, a partir das 11 tem programação. 11h30 aula de dança comigo, 1h Cacá Baskerville, música para todos, e às 3 horas, Ana Detter. Adorei. Sim, muito obrigada, muito obrigada. Renato, adorei. Muito obrigada. E antes de terminar o programa, quero parabenizar mais uma vez o Smart Center, que completa 20 Parabéns, anos. Smart Muito Center. legal, né? Que foi o nosso primeiro escritório virtual da cidade e da região, e hoje ela está se transformando, hoje inclusive vai ser lançamento da nova logomarca que o Américo Barbosa fez, Legal. com essa personalização, né, que vai ser um escritório, um ambiente personalizado, todos os serviços personalizados, Que vai ser muito legal. legal, e eu estarei lá
no Smart Center hoje, sendo o mestre de cerimônia para apresentar toda essa novidade para as pessoas que estão lá, para os convidados. Eu me sinto muito honrada. Muito obrigada pelo convite. Vocês, muito obrigada pela audiência. Bom final de semana. Obrigada, Aninha. Obrigada, boa tarde. Amanhã espero vocês na casa. Tudo de bom com a Soares de Camargo, 38.